Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Uma pergunta que deu muito polêmica aqui, inclusive com a Amanda, foi porque eu perguntei sobre determinada época do ano que tinha mais crime e tal, e ela falou de determinados rituais. Você chegou a assistir? Porque o pessoal ficou muito nervoso, porque aí, mas tá preconceito contra a minha religião, não sei o que e tal, é porque o pessoal não consegue entender que em toda religião tem gente boa e tem gente ruim, e que tem situações sim que essas coisas acontecem, a gente sabe, inclusive já conversamos com pessoas aqui no planeta que dizem que tem pessoas dessas áreas que fazem coisas erradas. De qualquer forma, ela apontou uma coisa que é fato, de que determinada época do ano, por determinados motivos específicos de rituais e coisas, existe mais sumiço de criança, por exemplo. E a gente sabe que, a gente conversou sobre isso, que a época que o cara tem mais suicídios são no Natal, porque o Natal o cara tá sozinho, então é aquele momento que ele realiza que a vida é uma merda e que ele não quer mais viver naquele mundo. Existe um momento específico ou fatos específicos históricos que marcam o despertar de mais psicopatas, assassinos? Existem décadas. A década de 60 para 70 foi bem alta em serial killers. Existem décadas. Mas tem um porquê, Que motivo, não? Olha, depende muito de como a sociedade está vivendo, dos problemas econômicos. Então, quando se tem recessões, problemas, os crimes em geral tendem a aumentar. E aí o serial killer vai no bolo também, né? Mas o serial killer cresceu, por exemplo. Mesmo na década de 70, 60, quando teve esse boom aí, era em torno de 3%, 4% de todos os homicídios. Porque eu já falei, o homicídio mais comum é o homicídio mais comum é aquele daquele cenário comum, né? Mas agora, mesmo o serial killer chega em torno de 6%, 7% dos homicídios. Então, aumentou. Mas você acha que diminuiu os outros crimes ou realmente esses... Aumentou tudo. É? O serial killer foi junto. Caramba, velho. Bom, Agora, falando, por exemplo, se a gente estuda seitas, né? Ou esses crimes de cunho, né? É porque as pessoas confundem. Na realidade, não está se falando de uma religião e nem de outra. Até porque o criminoso, ele fantasia sobre isso. Sim. Não é o que a religião prega, o que tu acredita, é o que ele fantasia sobre aquilo, tá? É que nem uma vez que eu fui falar assim, o criminoso pensou... As mulheres são vagabundas, eu vou puni-las, porque o estuprador pensa muito assim. E aí, uma vez, um aluno foi dizer que eu tinha dito que a mulher era vagabunda. Eu disse, não, é a cabeça do criminoso que foi dizer isso, pelo amor de Deus, entenda. Assim como não é o videogame, é o cara que estava jogando videogame. Então, é a mesma coisa que a história da religião. Então, se mata por Deus e pelo demônio, né? Por exemplo, tem criminosos aí na história que disseram assim, eu matei porque Deus mandou eu matar as mulheres porque as mulheres eram mal, né? Isso, relatos desse jeito, falando desse jeito, né? De determinados criminosos e serial killers, né? Tem outros que dizem assim, o demônio mandou eu matar porque se eu não matasse, ele possuía minha alma, né? E esses caras líderes de seitas, Jim Jones, pastor do diabo, esse povo assim, eles já selecionam pessoas vulneráveis, pessoas que têm problemas mentais, econômicos e outras coisas mais. Geralmente, olha que interessante, geralmente os líderes de seitas são psicopatas e os membros da seita são pessoas com transtornos mentais. Eles puxam essa galera, que eles sabem que essa galera vai fazer o que eles querem. Eu sinto que sempre tá preenchendo um vazio. Aquela parada ali, sempre. Muito. Mas isso que você falou, ele se encaixa claramente no caso do Charles Manson, né? Isso, Charles Manson. Que você acha que foi exatamente isso, um psicopata que se aproveitou de pessoas que tinham transtornos para liderar meio que um exército para fazer e realizar suas fantasias por ele. A maioria transtornos, ou vulnerabilidades, ou fraquezas. Por exemplo, você sabe que o Charles Manson, ele tinha ali mulheres e homens jovens, muitas vezes com condições econômicas, né? Mas se percebe claramente, esses indivíduos não tinham, ou seja, não tinham tudo e não tinham nada, sabe? Aquela coisa de nunca escutar um não na vida, né? Então, muitos estavam ali na droga e se encontraram com ele e ele fez um papel de pai ou mãe que, mesmo tendo condições econômicas, esses caras nunca tiveram um não, um limite, né? Então, nós todos, no nosso comportamento, a gente tem que ter determinados limites. Porque, assim, senão a gente vai agir de acordo com os urgidos do id, como diz Freud. Ou seja, o prazer é legal,
né? A gente vai querer fazer tudo que dá na telha, né? Se a gente não tiver alguma coisa controlando, a gente vai agir pelo impulso, aquilo que eu falei do impulso. Então, a parte impulsiva do ser humano, ele é interessante, é importante, né? Por exemplo, o próprio sexo é um impulso, mas a gente tem que ter determinados controles. Esses controles geralmente são estabelecidos socialmente, né? Então, sim, a gente precisa de limites e precisa de controle.